bom dia para nossa aula do Macarrão Talk que está começando ao vivo nessa terça-feira. Aula de hoje número 94. 94 semanas, toda terça-feira às 10 da manhã. Tô aqui com vocês, para vocês, trazendo conteúdo de qualidade sobre macarrons, confeitaria francesa e conteúdo, pessoal, para vocês assim guardarem e nunca mais esquecerem. Quem me conhece sabe que o conteúdo aqui, ele é realmente um conteúdo científico na confeitaria, né? Sempre tem um porquê, sempre tem uma explicação. Então já vou começar essa terça-feira aqui agradecendo pela companhia de vocês, por vocês estarem sempre aqui comigo e para eu não engasgar durante essa aula. Deixa eu começar a aula tomando um pouquinho de água, porque eu tenho muita coisa para falar para vocês nessa terça-feira. Preparei um tema maravilhoso para vocês. Gente, aqui na França tá muito frio, tá menos 1 grau, apesar do sistema de calefação tá funcionando bem aqui. Mesmo assim, eu sou aquela pessoa que sente muito frio. Vocês estão vendo aqui que tá meio escuro na cozinha, mas é que tá chovendo lá fora, tá frio, tá cinza. Coloquei até um pouquinho de cor aqui para vocês, né? Um amarelo, para tentar alegrar um pouco mais esse dia. Já tô alegre porque eu tô aqui com vocês. Mas tá feio lá fora, viu? Vocês estão vendo aqui na janela que tem pouquíssima luz. Então eu espero que isso não vá atrapalhar a aula de hoje, acredito que não. Mas se vocês estiverem assistindo esse vídeo aqui e verem que tá meio escuro, é absolutamente normal, porque a luz tá bem feinha hoje, tá, pessoal? O tempo tá feio aqui. E sorte de vocês que estão aí no Brasil, que tem sol, que tá quente, tá gostoso, então aproveitem. Para quem tá chegando pela primeira vez aqui, como eu falei, eu moro na França, eu sou a Priscila Catapã, sou especialista em macarrons, especialista também em confeitaria francesa, e aqui no canal eu trago para vocês toda semana conteúdo gratuito, aulas gratuitas como essa que está começando agora, onde eu tento passar todo o conhecimento que eu tenho, toda semana um pouquinho, para vocês irem construindo gradativamente essa profissão maravilhosa que é a confeitaria. E a confeitaria vai muito mais além do que simplesmente você seguir uma receita, seguir um passo a passo. A confeitaria é uma profissão de entendimento, é uma profissão onde você deve entender os processos, a físico-química, os porquês. E eu sei que é difícil a gente conseguir fazer isso sozinho, e por isso o meu papel aqui como professora, aqui nesse canal no YouTube, com os meus alunos também, é trazer esses porquês, é trazer essas explicações, é tirar todos esses mitos que vocês veem na internet, onde qualquer pessoa pode falar qualquer coisa, qualquer besteira para vocês. Então eu tô aqui para ajudar vocês a filtrarem essas informações, a terem conhecimento sólido de verdade, para ninguém enganar vocês e sobretudo para vocês se libertarem, né? Afinal de contas, conhecimento liberta, isso ninguém tira de vocês. A aula de hoje, vocês vão colocar um tijolinho a mais nessa muralha maravilhosa chamada confeitaria, em especial os macarrons, né? É claro, falando em macarrão, tô com macarrão no forno ali, gente, pelo amor de Deus, não posso esquecer, hein? Quanto tempo falta? Faltam uns 10 minutinhos para terminar de assar, então, misericórdia, não posso esquecer dos macarrons ali dentro, viu? Vocês têm que me lembrar aqui, vocês que estão ao vivo comigo. Mas apesar de que eu acho que vai apitar. Eu coloquei ele no timer. Então, pessoal, na aula de hoje, eu trouxe um tema que eu sinto que as pessoas têm muita dificuldade. Hoje eu vou falar com vocês sobre congelamento de macarrons, como congelar da maneira correta para você não perder textura, não perder sabor, como descongelar da maneira correta para não perder sabor, não perder textura, tá? Tô enrolando a língua aqui. Mas é um assunto extremamente importante porque as pessoas que me escrevem cometem erros muito graves quando falam de congelamento. Então é sobre isso que eu quero falar com vocês aqui hoje.
Vocês que trabalham com confeitaria, especialmente com macarrons, né? Não somente com macarrons, mas em confeitaria em geral, eu acho que essa aula de hoje aqui ela vai ser muito útil para vocês terem uma noção melhor do que é o congelamento com segurança na confeitaria, tá? Porque se o congelamento não for feito com segurança, além de você não ter um produto final com o sabor, com a qualidade que você deseja, você também pode causar problemas muito graves para o teu cliente ou para você, para a tua família aí na tua casa. Por quê? Porque um congelamento, descongelamento mal feito pode causar proliferação de micro-organismos nocivos para a saúde. Ou seja, um cliente seu pode ficar doente sim, consumindo um doce que você fez de uma maneira errada, o congelamento, o descongelamento e a produção, né? Então, se esse tema aqui é útil para você, se você já curtiu o tema da aula de hoje, não esquece de começar a nossa aula de hoje dando um joinha aqui embaixo do vídeo. Como eu sempre falo para vocês que me acompanham, quando vocês interagem com o vídeo, quando vocês deixam o joinha, isso é uma forma do YouTube entender que o conteúdo aqui é de qualidade, que eu sou uma pessoa séria, que eu trago conteúdo que vocês gostam. Por quê? Porque vocês interagem, né, com esse conteúdo. Então o YouTube ele vai pegar, ele vai mostrar esse vídeo aqui gratuitamente para mais pessoas, assim como ele mostrou para você. Provavelmente se você chegou aqui até mim, é porque o YouTube achou que o meu conteúdo foi relevante para você e ele te propôs um vídeo meu. Então se coloque no lugar do próximo também que está sofrendo de uma maneira ou de outra ali com os macarrons ou com a confeitaria e ajuda o YouTube a ajudar essas pessoas também, que eu acho que a gente precisa desenvolver uma confeitaria melhor no mundo e principalmente no nosso Brasil. A gente ainda está engatinhando com passos pequenos, mas estamos com certeza evoluindo para melhor. A nossa profissão está cada vez mais valorizada e a gente só vai conseguir fazer isso através do conhecimento sólido de verdade e não dessas receitinhas e não desses... Eu não gosto de falar de professores, né? Porque professor de verdade é aquele que transmite conhecimento sólido de verdade. Mas o problema é que na internet hoje nós temos qualquer pessoa que pode vender qualquer coisa e qualquer pessoa pode virar professor estando na internet. E professor, gente, é um dom, é uma responsabilidade muito grande, né? Meus alunos sabem, não sei se tem algum aluno meu aqui, eu tenho um respeito imenso, um respeito muito profundo pelos meus alunos. E apesar de trabalhar no digital, os meus alunos sabem que eu existo ali atrás do digital. Eu tenho esse contato com eles. Eu nunca deixo o aluno na mão, porque eu sei que a gente precisa do professor nesse processo de aprendizado. A gente precisa de um professor que nos explique o porquê. Então aqui no YouTube eu tô sempre aqui para vocês, para explicar os porquês. Com os meus alunos eu tô sempre lá no curso também para explicar os porquês. E hoje eu quero explicar para você os porquês do congelamento dos macarrons. Muita gente tem dúvida sobre tempo de congelamento dos macarrons, congelamento e maturação dos macarrons, descongelamento e como congelar da maneira correta, né? Pri, como é que eu faço? Eu posso congelar na própria embalagem do macarrão ou tem que colocar numa outra embalagem? Posso descongelar dentro de potes fechados? Posso descongelar dentro da própria embalagem? Mas será que não vai pegar cheiro na geladeira? Então são essas as dúvidas que vocês geralmente encaminham para mim e eu gostaria de abordar todas essas questões aqui na aula de hoje. Eu vou mostrar para vocês como eu gosto de fazer o congelamento dos meus macarrons. Primeiro, gente, eu vejo muitas pessoas com preconceito de congelamento. Pessoas que falam, não, eu não vou trabalhar com congelamento, meus macarrons precisam estar frescos. E a pessoa não trabalha com congelamento. E isso é muito perigoso. Por quê? Porque
Se você não trabalhar com congelamento e começar a ter muitas encomendas, as chances de você enlouquecer, perder a tua qualidade de vida é muito grande. Então o congelamento, ele serve como antecipação, né? Gestão de risco. Ou seja, cliente de última hora que não antecipa encomenda, grandes momentos do ano onde você sabe que você vai vender muito, Páscoa, Natal, né? A gente tá agora no Natal, aí a gente tá ralando. Inclusive eu tô fazendo macarrões pro Natal ali, né? Deixa eu ver quanto tempo. Gente, vou tirar os macarrões do forno aqui. Antes de a gente começar a aula, vou tirar os macarrões do forno. Vou tentar não cair com os fios do microfone. E vou tirar os macarrões do forno aqui. Ai, como eles estão pesudos. Ai, gente, olha que fofo. Vou mostrar pra vocês. Vocês querem ver, né? Olha só que fofura, gente. Meu Deus do céu, eu vou cair aqui. Olha só, gente, que perfeição de macarrons. Aqui nós temos os bonequinhos de neve. Vai ter bonequinho de neve. Olha a perfeição, os pezinhos. Todos lindos. E esses aqui, ó, vocês estão vendo que eu coloquei confeitos. Coloquei uns confeitinhos. Conseguem ver? Vou aproximar aqui pra vocês, ó. Olha que lindos. Brilho perfeito. Tudo isso daqui sem peneirar farinha de amêndoa, sem secar a farinha de amêndoa, sem deixar os macarrons secando em temperatura ambiente. Ou seja, o macarrão foi pingado e foi direto pro forno. E fica assim, ó, perfeito. A outra fornada também, perfeita. Me sobrou um restinho de massa aqui, ó, para eles terminarem de assar. Vai dar tempo de ele assar tranquilamente enquanto a gente faz essa aula. Deixa eu colocar o timer aqui. Para não esquecer. Então, minha gente, época de Natal, época de Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Namorados. Se a gente não antecipa a produção, a gente enlouquece. E congelamento faz parte do processo de produção de uma confeiteira e de um confeiteiro. Não existe uma loja de confeitaria, uma pâtisserie que não trabalhe com congelamento. Então, o congelamento é um processo absolutamente normal, faz parte da mise en place, faz parte do processo. E congelamento, gente, quando feito da maneira correta, ele não afeta em absolutamente nada as qualidades organolépticas do produto. O que são as características organolépticas de um produto? É o visual, é o cheiro, é o gosto, é a textura, tá? Tudo isso não deve ser afetado quando você trabalha com congelamento da maneira correta. Eu fico, assim, chocada quando eu vejo pessoas que já trabalham na confeitaria, ou seja, já são confeiteiras, e que às vezes me escrevem lá no Instagram ou aqui no YouTube, falando: Pri, sobrou uns macarrons da minha feira, eles estavam congelados, posso congelar de novo? Gente, não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, anotem isso. Se vocês saírem dessa aula de hoje somente com essa informação, para mim já valeu. Um produto congelado que foi descongelado nunca, jamais, sem hipótese alguma, pode ser recongelado novamente. Eu vou repetir, um produto que foi descongelado nunca pode ser recongelado novamente. Aí no Brasil, essa informação
ela não é muito bem definida para os clientes, gente. Se vocês olharem para as embalagens, né, dos produtos que vocês compram, nem sempre está escrito atrás da embalagem que um produto foi congelado e não pode ser recongelado novamente. Aqui na França, qualquer produto congelado que a gente compre, está escrito lá grande: um produto que foi descongelado nunca pode ser congelado novamente. Porque esse processo de mudança de temperatura, quando você leva o produto para ser congelado, né, e você descongela, você está fazendo mudanças drásticas de temperatura, né? Você está passando de temperatura negativa para muitas vezes uma temperatura positiva, né? Se você leva esse produto para a geladeira, a tua geladeira está numa temperatura positiva. Então, a diferença de temperatura é gritante. E isso faz com que micro-organismos comecem a se desenvolver, né? O micro-organismo está lá, congeladinho, ele está vivo, mas ele está congelado. Você descongela, ele vai acordando. Ele vai lá, ele tá lá, ele tava quietinho, dormindo. Aí você acorda ele. E aí quando você leva ele pro congelador novamente, que você faz essas variações de temperatura, é como se você estivesse fazendo o acasalamento dos micro-organismos. Ou seja, quanto mais você passa de uma temperatura extrema, né, muito fria para uma quente, para uma fria para uma quente, mais nós vamos ter a dança do acasalamento dos micro-organismos, ou seja, eles vão se proliferar, tá? Eles vão se proliferar e aí é que está o grande risco, né, para os nossos clientes e para nós mesmos, né? Nem comida, não é só confeitaria não, comida também não pode. Você descongelou uma comida, você não pode congelar essa comida novamente, tá? E com os doces, com confeitaria em geral, isso também não pode acontecer, tá? Por quanto tempo eu posso congelar os meus produtos, Pri? Você pode congelar por até 90 dias. Como assim por até 90 dias, Pri? Porque isso vai depender da temperatura do seu congelador. Se o seu congelador ele tiver a possibilidade de ficar numa temperatura mais baixa do que menos 18 graus, você consegue manter o seu produto por até 90 dias. Caso contrário, esse tempo ele vai sendo reduzido. Eu tenho uma aula aqui bem completa sobre as temperaturas, tá, gente? Eu não vou falar sobre as temperaturas aqui, mas eu tenho uma aula sobre congelamento, onde eu falo sobre essas temperaturas e o tempo de conservação dos produtos de acordo com a temperatura do seu congelador. Então, se você tiver uma geladeira mais velhinha, um congelador mais velhinho, que não atinge uma temperatura tão baixa, dá uma freada aí no teu congelamento, faz um estudo do seu congelador para ver quanto tempo o seu produto ele pode ficar congelado aí dentro do seu congelador, ok? Mas saiba que é por até 90 dias. No meu caso, pessoal, para o Natal, eu já começava a minha produção ali no começo de novembro, tá? Para não ficar maluca. Porque ficar maluca assim na produção, gente, me gera ansiedade, me gerava ansiedade. Eu ficava realmente muito mal quando tinha muitas produções para gerenciar e cliente para responder e caixinha para preparar e entrega para fazer. Então, o que me ajudava demais nessa questão do controle da ansiedade e também na qualidade de vida, que para mim eu não troco por nada nesse mundo, qualidade de vida, paz para mim, é o que me move todos os dias, né? Eu preciso dessa paz de espírito para poder trabalhar. E cada um é diferente, né? No meu caso, eu funciono desse jeito. Então, a antecipação das minhas produções, gente, para mim sempre foi qualidade de vida e paz, né? Eu tinha um congelador vertical, somente para os meus macarrons, onde eu tinha permanentemente 1000 macarrons congelados. Meu estoque ia baixando, eu ia repondo. Nunca deixava cair essa quantidade de congelamento, porque eu tinha muitas encomendas,
muita gente de última hora. Então, o meu dia a dia era estar repondo produção, tá? Repor produção ao invés de estar correndo para responder demanda de cliente de última hora, tá? Como que eu congelava os meus macarrons? E congelo até hoje. Eu tenho esses potes herméticos aqui, ó. Potes herméticos com essa vedação aqui em silicone que fecha muito bem. Ó, não entra ar nenhum aqui dentro. Como que eu faço para congelar os meus macarrons? Primeiro ponto, eu coloco os meus macarrons todos em pares. Já separo todos os pares do mesmo tamanho. A gente sabe que às vezes fica um maiorzinho que o outro, né? Acontece, até comigo, até hoje, isso pode acontecer. Então eu separo os pares, tá? E eu coloco um macarrão do lado do outro, igual vocês estão vendo aqui, ó. Um macarrão do lado do outro. E eu vou empilhando os macarrons. E entre cada pilha eu coloco um papel toalha, tá? Então você pode empilhar o quanto você quiser, dependendo do tamanho do seu pote, você pode empilhar. Você tá vendo aqui que dentro do meu pote tem duas cores de macarrons, né? Eu fiz macarrons de chocolate e aqui eu tenho macarrons brancos. Pessoal, aqui esses macarrons não serão vendidos. Esses macarrons eu fiz para fazer vídeos para vocês, né? Para estar fazendo videozinhos lá no Instagram. Então, por esse motivo, eu coloco os macarrons de cores diferentes. Agora, se você trabalha com esse produto e que você trabalha com encomenda, não misture as cores, tá? Por quê? Porque quando um cliente, por exemplo, te pedir quero macarrão de chocolate, você vai ter que ir lá no fundo do pote pegar um macarrão de chocolate. E aí, esse choque térmico já não é nada bom, os macarrons vão começar a suar. Então, o ideal é você ter um pote ou uma embalagem por cor de macarrão, tá certo? Aqui é só para mostrar o exemplo de como você pode colocar os macarrons dentro do pote. Pri, não tenho acesso a esses potes maravilhosos que você tem. Como que eu faço? Peraí que eu tô olhando os macarrons, gente. Vamos ver se eles estão bonitinhos ali, se comportando. Tão bonitinhos ali. Tô com medo de cair aqui com esses fios. Pri, não tem os potes herméticos igual você, adoraria ter, mas custa muito caro, não encontro na minha cidade. Eu tenho as próprias embalagens ou aquela caixa de papelão. Posso utilizar? A resposta é sim, você pode utilizar as próprias embalagens dos macarrons que você vai fazer a entrega para os teus clientes ou aquelas caixas já grandes para você colocar os teus doces. O que você vai fazer? Plástico filme. Colocar plástico filme em volta. Não é bom para o meio ambiente, né? Mas fazer o quê? Se só tem tu, vai tu mesmo. Então, protege bem com plástico filme para não ter contato nenhum com a umidade do congelador, tá? Esse é o primeiro ponto. Pri, como é que eu faço? Eu congelo já recheado, sem rechear? Precisa maturar depois que descongelar? Como é que faz? Gente, não tem certo, não tem errado, tá? Tudo depende da sua estratégia de produção. Tudo depende da sua estratégia de entrega dos produtos para o teu cliente. Então, vamos imaginar que você congela os macarrons como eu aqui. Esses aqui vão ser congelados só as coques, só os biscoitos. Ou seja, se um cliente me ligar e falar, Pri, preciso de macarrão para agora, eu não consigo responder a essa demanda. Por quê? Porque eu vou ter que rechear o macarrão e aí ele vai ter que esperar 24 horas para maturar, tá? Então eu não consigo ter essa pronta entrega. Agora, se você quiser ter pronta entrega para o teu cliente, você tem que congelar o macarrão já recheado e já maturado. Porque daí no descongelamento ele não precisa maturar novamente. Maturação é somente uma vez.
E muita gente confunde isso e até aluno confunde isso. Maturação é o processo de descanso dos macarrons após eles serem recheados. Você só recheia macarrão uma vez, então só se matura uma vez, tá? Então, recheia o macarrão, matura o macarrão e leva ele no outro dia para o congelamento. Assim você vai ter pronta entrega, beleza? Pri, como que eu faço para descongelar os meus macarrons então? Então, isso é extremamente importante, principalmente para vocês que estão no Brasil e que está extremamente quente agora. Primeiro ponto, descongelamento sempre na geladeira, tá? Eu vivi esse problema quando eu morei na Tailândia e quando eu morei nesse país do sudoeste asiático, lá é muito, muito quente, média de 30, 35 graus o ano todo, chove muito, muito quente, muito úmido. Então, eu sofria com esse choque térmico quando eu tirava os macarrões do congelador. Então, tira o macarrão do congelador, leva direto para a geladeira, tá? Mas ele não pode, você não pode tirar do congelador assim, ó, do pote, e já levar para a geladeira. Se você levar dentro do pote assim, vai criar condensação e os macarrões vão molhar e vão amolecer. Aí você vai perder a sua produção. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que abrir o pote, tá? Pegar esses macarrões aqui, colocar dentro de um prato, de uma assadeira, colocar um do lado do outro, assim, ó, tá? Vamos imaginar que isso aqui é uma assadeira, tá? E você vai colocar um bichinho do lado do outro, ó. Você vai fazer isso rapidinho e você vai levar direto para sua geladeira. Assim, ó, do jeito que tá, sem cobrir, sem nada. Ah, Pri, mas eu tenho medo de pegar cheiro da geladeira. Gente, se você tem geladeira compartilhada, você precisa que a sua comida e teus produtos que estão dentro da sua geladeira estejam todos protegidos em potes, tá? O macarrão, quanto mais você cobre ele, mais o risco de ter condensação, tá? Então protege tua geladeira para não ter cheiro nenhum, para não pegar cheiro nenhum nos seus macarrões. Minha geladeira, quando eu trabalhava com encomendas, no começo, ela era compartilhada, nunca pegou cheiro. Por quê? Porque minha comida era sempre fechada em potes herméticos, então não tinha cheiro nenhum e sempre tem que estar limpando geladeira, enfim, né? Você não vai também colocar peixe com macarrão, né? Tem que ter um bom senso ali. Pri, mas e se tiverem dentro das caixinhas já? Dentro das embalagens? O ideal é você pelo menos abrir a embalagem, tá? Pode abrir a embalagem para evitar essa condensação, tá? E leva para a geladeira. A geladeira precisa estar, pessoal, numa temperatura mais baixa possível, tá? Para não ter esse choque térmico muito grande, tá certo? E mais ou menos uma horinha ali, ó, o macarrão ele já descongela, tá? É rapidinho, é super rápido. Então esse tempo aí do descongelamento é o tempo do teu cliente vir na tua casa pegar a encomenda dele, tá? Então é super rápido, porque o macarrão ele contém pouquíssima umidade, né? Então ele não vai formar esses cristais durante o processo de congelamento. Deixa eu fechar aqui. Isso. Então, pessoal, basicamente é isso, né? Até 90 dias os macarrões podem ser congelados, né? Isso vai depender da temperatura do seu congelador. Dá uma olhada numa aula que eu tenho aqui no canal do YouTube, onde eu falo sobre as temperaturas de congelamento, tá? O macarrão, ele pode ser congelado ou já recheado ou somente as coques, tá? E maturação somente uma vez. Ou pode ser depois do congelamento, ou pode ser antes do congelamento. Mas maturação tem relação com o recheio, nada a ver com o congelamento, tá bom? Então, gente, eu acho que essas informações aqui foram muito úteis para vocês que vão trabalhar com macarrons, para vocês que querem vender em grandes quantidades, para vocês que não querem ficar malucas, né, gente? Eu não sei vocês, mas qualidade de vida
é a melhor coisa que a gente tem, né? Não ficar nessa crise de ansiedade, não ficar nervosa porque tem uma produção grande para fazer. Então, antecipa tudo que você puder, tá? Faça os teus recheios, congele teus recheios, congele teus macarrons, congele tudo que você puder. A gente sabe que nem tudo a gente pode congelar, né? Por exemplo, as frutas frescas ou aqueles cremes à base de amido, mas o resto, basicamente, a gente pode congelar tudo, tá? Espero que vocês tenham curtido essa aula, espero que vocês tenham gostado. Não deixem de deixar o like aqui embaixo do vídeo, que isso vai ajudar a distribuir essa aula aqui para mais pessoas. Termino essa aula aqui pedindo desculpas novamente pela qualidade da imagem, porque tá super... tem sombra, né, gente? Tem sombra aqui no vídeo, mas é que hoje o dia aqui ele tá muito, muito escuro. Olhem só aqui a minha janela. Tá muito escuro, tá chovendo, tá cinza, mas estamos aqui, ó. Tô com a minha blusa ensolarada em homenagem a vocês do Brasil que me enviam esse calor tão gostoso, esse calor humano, e eu sinto aqui o abraço de vocês. Então é isso, pessoal. Vejo vocês amanhã lá no meu Instagram, 10 da manhã. A nossa live das quartas-feiras lá no Insta é um pouco diferente das lives que a gente tem aqui no YouTube. Na verdade, aqui no YouTube nós temos aulas, né, com temas específicos, e lá no Instagram, toda quarta-feira às 10 da manhã, é um plantão de dúvidas. Então, se você tem qualquer dúvida relacionada a confeitaria, macarrão, venda, empreendedorismo, vem pra live, vem bater um papo comigo, vem bater um papo com a gente, que é muito bacana essa troca que a gente tem toda semana. Então é isso, pessoal. Bisu, bisu pra vocês, fiquem com Deus e obrigada pela companhia nessa semana. Tchau, tchau!